Posso começar de novo? Então, olha só. Eu sou Raquel Honorato da Silva. É muito estranho dizer o que me define. Muitas coisas me definem, mas eu tenho uma identidade, vamos dizer assim, truncada. Como posso dizer truncada? Existe uma identidade profissional. O tema que me foi falado é corpo e resistência. Sendo assim, eu acho que para esse tema, a identidade que faz sentido ser dita é da Raquel, militante política. A Raquel, militante política, ela é uma ex-sebista. O que quer dizer isso? Eu atuei durante muito tempo nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica na região do Campo Grande. A parte da Igreja Católica que escolheu fazer um posicionamento do lado e em relação a questões sociais importantes, como a questão da discriminação étnica, discriminação da mulher, inclusão da juventude da periferia, inclusão do trabalhador. É isso. A SEBS corresponde a esse lado da Igreja Católica. E durante muito tempo eu atuei nessa área. Ajudou eu a atuar nessa área a minha formação nas ciências sociais. Me ajudou principalmente porque foi essa atuação política que me fez pensar, que me fez gostar e querer adentrar no universo das ciências sociais. Eu também fiz magistério, e o magistério que eu fiz foi um projeto, que é o projeto Cefam, que existiu durante 20 anos, mais ou menos, no estado de São Paulo, e esse projeto tinha como perspectiva a formação, né, de novos professores que pudessem atuar de forma mais política, digamos assim, no magistério. Né? Então eu fui formada tanto na minha vida pessoal, na militância, como na minha vida escolar para atuação política. Eu tive essa formação. Só que também tive a influência do meu pai, que era sindicalista. Então eu já tinha uma curiosidade pela política por causa da minha influência paterna, e a minha formação me encaminhou para esse lado. Eu sou socióloga, cientista política, com atuação política voltada para as áreas populares, para a periferia da cidade de Campinas. Meu histórico de militância se deu nesse local. Atualmente, eu também sou professora do ensino médio, também sou professora de sociologia do ensino médio, e tudo isso acaba se juntando naquilo que eu sou, na minha personalidade. Só que é muito difícil explicar para as pessoas tudo isso. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu fiz um recorte da minha identidade para esse vídeo, né? Que é essa questão do corpo resistente. Então, onde está a minha resistência? Na militância. Eu resisto na minha militância. O que fomenta a minha militância? Minha formação em ciências sociais. E onde está a questão do corpo, né? Tá, eu falei da militância. O que é corpo militância? Eu sou uma mulher negra. Então, essa identidade de mulher negra é o meu corpo que se coloca nessa questão da resistência. Então, eu sou uma mulher negra, formada em ciências sociais e com uma experiência de política, de prática política, formado pelos movimentos populares das CEPs, das comunidades eclesiais de base da região do Campo Grande, em Campinas. Eu acho que esse é um bom começo, né? Eu falei, tio. Rap é o sol que invade a cela, mano. É a liberdade. Pra todas as quebradas, todas as favelas. Vem com corpo e alma. Corpo e alma. Inicialmente, eu era da ala mais tradicional da Igreja Católica. Então, eu fiz todos os procedimentos que nós chamamos sacramentos. Na Igreja Católica, o nome desse procedimento se chama sacramentos. Então, eu fiz muitos deles, não todos. Eu estava com 16 anos, quando eu entrei para um grupo de crisma na comunidade Jesus de Nazaré, que é onde é a minha formação de DCEPS, na comunidade Jesus de Nazaré, da extinta paróquia Jesus Cristo Libertador. Eu digo extinta porque essa paróquia ainda existe, mas ela não existe nos moldes que existiam antigamente. Ao terminar o crisma, eu recebi o convite para participar do grupo de jovens.
né? Que no momento eu não sabia o que era, mas me interessou, tá? Então, eu estava no grupo da juventude, mas tinham meus amigos que estavam no grupo da pastoral operária e tinha outros na pastoral da mulher. Então, as lutas não era uma luta da PJ ou uma luta, é uma luta da paróquia Jesus Cristo Libertador. Então, as lutas que nós nos envolvemos foram várias, mas uma foi para mim marcante, porque ela eu consegui ver o fruto, que foi a duplicação de John Boy. A John Boy do Loupe, que é a avenida que hoje muitos conhecem, ela era um grande problema, porque era uma avenida muito extensa, mas era muito estreita. Então você tinha uma avenida muito estreita, com as duas mãos ida e volta, e não tinha semáforo, não tinha faixa de pedestre, não tinha nada. E você tinha uma avenida com uma extensão imensa, pegava mais de 15 bairros, sem um semáforo, sem uma faixa de pedestre. Resultado, muitas pessoas eram atropeladas, muitas pessoas morriam, e essa era uma luta que se fazia naquela região, duplicar essa avenida, tornar ela menos perigosa para os habitantes. E essa luta durou, se eu não estou enganada, pelo menos com a minha participação, porque essa luta começou antes de mim, eu apenas me incluí depois, uns 7 anos. Zequeto, corpo e alma, palma. Tamo junto, tamo junto. E alma, palma. A rua é nóis, hein? Zequeto, corpo e alma, pode chegar, pode chegar. Zequeto, corpo e alma, vai. Gosto de chinelo, singelo, quem tá? Cidelinha e Helen da Belo. Vem buscar, 6 Maquiavel, vinho aqui a Bel, toma aqui a Bel. A gente andava a pé. A gente saía, por exemplo, a gente marcava às 8 da manhã e terminava 1 da tarde. Meio-dia e meia, 1 da tarde. A gente andava com cartazes, com carro de som, chamando a imprensa. Às vezes a imprensa ia, às vezes a imprensa não ia. Então foram anos de luta. E essa luta me marcou porque aconteceu a duplicação. Então eu acho que foi uma vitória que a gente teve. A gente tinha várias demandas, mas essa foi uma demanda que eu vi atendida. Então para mim foi muito significativo esse movimento, assim, essa causa, né, essa luta. A proposta dos gritos excluídos é trazer para a rua esse debate de nós estamos no Brasil independente, mas com um monte de problemas sociais. É um movimento que reivindica isso, que reivindica dar voz a esse grupo, reivindica um novo olhar, o que é ser Brasil, o que é ser essa ideia de pátria. Eu, por exemplo, sou contra a ideia de pátria, defendo a ideia de nação, que é a ideia do povo que se identifica, que se apropria das datas e que diz o que ele quer enquanto identidade. No primeiro grito dos excluídos, em que a gente foi ocupar a rua, foi um movimento assim, vamos dizer assim, para mim mais emblemático. Porque nesse movimento existia uma resistência, não se queria que as pessoas fossem na rua, que os militantes fossem na rua, que o movimento desse sua cara. Então a gente era impedido. Né? Muitas vezes a polícia barrava a gente, a polícia vinha com toda aquela estrutura, né? com cavalo, com, né, as fardas, com os cacetetes, para impedir que o movimento acontecesse. E eu participei desse primeiro movimento, que é onde essa resistência foi mais violenta. São 3 PA, tem que ser bem, averiguar, pode seguir, pode enquadrar. Uma torre, jova, perigo, norte, muito amor. Onde tiver meu rap, der mais fé pra cada sonhador. Vamos! Foi o momento mais, eu diria assim, emblemático pra mim. Foi quando eu senti, gente, isso de fato é o sistema resistindo. Isso é a opressão do sistema. A gente ocupou a cidade e a gente estava disposto a passar por tudo aquilo de novo, como passamos muitos anos depois, para que hoje a gente consiga pacificamente, sem repressão nenhuma, poder dizer, olha, nós também estamos aqui, o 7 de setembro pode ser visto como uma outra configuração. Olha, o 3 de maio é interessante isso, porque pela pastoral afro-brasileira, nossa discussão é tentar desconstruir o 3 de maio. A gente não queria essa comemoração. O que a gente queria, e eu também felizmente participei disso, era oficializar o dia 20 de novembro. Nós conquistamos esse feriado, nós ocupamos rua, nós fizemos manifesto, nós fizemos panfleto, abaixo-assinado, ou seja, foi uma data que foi conquistada. Então, acho que isso talvez tenha que ficar registrado aqui
20 de novembro não foi uma data dada, o governo não deu pra gente, a gente conquistou essa data, né? A lembrança de Zumbi dos Palmares não foi dada, nós imprimimos na ordem do dia o nome de Zumbi. Nós imprimimos na ordem do dia a data do 20 de novembro. O que é movimento negro? E aí, na verdade, não é movimento negro, são movimentos negros. Porque existem várias propostas, vários grupos, várias nuances de movimento negro. Então, se eu penso, a pastoral afro-brasileira, que era a qual eu tive muito tempo vinculada e pretendo me vincular atualmente, é um segmento. MNU, que é outro segmento. O pessoal do Feconesul, que é importante, é outro segmento. Então, você tem muitos segmentos dentro desse conjunto que nós chamamos de movimento negro. E cada um tem uma identidade, uma leitura e uma proposta política, que às vezes se encontra e às vezes não se encontra. Então, isso tem que ficar muito claro, porque muitas vezes fala, vocês o movimento negro. Não existe vocês o movimento negro, existe vocês de tal grupo do movimento negro, na verdade. Então, quando eu digo que, apesar do episódio do assassinato daquele moço, que eu esqueço o nome dele, o moço que foi assassinado no mercado do Rio Grande do Sul, apesar desse trágico evento, a resposta que foi dada diante de toda a Covid, eu acho que a resposta foi importante. Em Minas Gerais, que é um estado completamente conservador, o movimento negro de Minas Gerais sofre muito, porque a cidade mineira é uma cidade conservadora. Ela tem uma herança escravocrata muito presente naquela sociedade. E eles conseguiram se mobilizar e fazer pressão, de forma que a televisão visse, isso foi importante. O Rio Grande do Sul também, gente, ele tem uma trajetória em que a questão da negritude lá é muito difícil de ser discutida, muito difícil de ser apresentada. Entendo assim, nós temos alguns desserviços, né? Então, para mim, o representante que impuseram para nós, frente à Fundação Zumbi Palmares, é um desserviço para o movimento negro, é um desserviço. É um membro, vamos dizer assim, da comunidade negra do Brasil que não reconhece a necessidade da luta reivindicatória. Ele não é o único, existem vários. Então ele é o desserviço. Só que você tem essa figura e você tem outras figuras para fazer a resistência e até muitas vezes dizer, olha, você não nos representa. A gente não concorda com a leitura que você tem, a gente tem uma outra leitura. Entende? A gente tem outra reivindicação. Então eu acho importante, a gente ainda está aí. A gente ainda está lutando, a gente ainda está reivindicando. A Igreja Católica no Brasil tem a marca, foi ela que incentivou a escravização do povo negro, foi ela que criou explicações religiosas que legitimavam. Não termos alma, sermos descendentes de Cã, sermos destinados à escravidão. De fato, a Igreja Católica tem esse marco. E por isso, nós tínhamos a resistência, né? Nos era negado a ideia de membros do movimento negro, como se a gente não estivesse fazendo enfrentamento. Existe uma tradição cultural nesse país, que é o catolicismo. O catolicismo tem essa marca, vamos dizer assim, nefasta. Só que o catolicismo ele também é identitário. Então, o que a Pastoral do Negro acredita é que a pessoa não tem que deixar de ser católica para se reconhecer enquanto negra e para se reconhecer como alguém de direito. Quero que essa igreja, por exemplo, tenha ações de reconhecimento da culpa histórica que ela tem com a escravidão e que ela tenha dentro dela ações de reparação. Então, se a Pastoral Negro esteve junto na luta pela conquista do 20 de novembro, não tem como se negar que ela não é movimento negro. Se ela esteve junto das outras lutas sociais, ela é movimento. Porque o que é movimento? São pessoas organizadas em prol de uma causa ou de uma reivindicação. Então, todo mundo que atua de forma organizada para aquilo é movimento. Então, a Pastoral do Negro, ou a Pastoral Afro-Brasileira, como hoje é reconhecida, ela é movimento. Só que aí a discussão ela é muito ampla, gente, porque discutir quem é movimento ou não, na verdade, para os movimentos negros, discutir quem é negro nesse Brasil. E aí a discussão é muito mais complicada, porque no Brasil, diferente dos Estados Unidos, não é o outro que me define, sou eu que me defino. No Brasil é autodeclaração. Eu sou negra desde que eu tenho uma afrodescendência e me reconheço enquanto negra. Eu posso ter esse tom de pele e falar, eu não me reconheço enquanto negra, você não pode dizer que eu sou. Então, no Brasil é a autodeclaração.
E isso diferencia muito. Então, cada pessoa tem uma leitura do que é ser negro. Porque a presença da mulher é tão grande na pastoral afro-brasileira e não em outros pastorais. Se você comparar a pastoral afro-brasileira com a pastoral operária, por exemplo, a pastoral operária é majoritariamente masculina. Quem faz a pastoral operária acontecer, a maioria são homens. Quem faz a pastoral afro-brasileira acontecer, por exemplo, em Campinas, são mulheres. Então, a briga se dá na questão da mulher quando a gente reivindica o lugar de poder. E aí sim, nos é negado isso. Então, a gente está na igreja, e aí não é só a mulher negra, é a mulher na igreja. Você está para servir o homem que ali está. Seja ele o padre, o ministro, é isso. Agora, se você reivindicar ser ministra, é uma luta, porque é um lugar de poder. Eu acho que houve uma mudança no que nós consideramos padrões de beleza. Minhas sobrinhas, eu tenho sobrinhas, conseguem andar com o cabelinho delas crespinho, com o cachinho, tranquilamente se sentem bonitas com o cachinho que elas têm. Coisa que há 20 anos atrás não aconteceria. Você não teria uma boneca negra, você não teria uma modelo negra, você não teria nada que a menina negra olhasse e falasse, olha, ela parece comigo. E ela é tida como bonita, então eu também posso ser bonita. Isso não existia. Hoje, existe. Então eu acho que hoje a juventude, a infância negra consegue ter uma identidade mais favorável de si mesma, uma vez que eu tenho um outro padrão de beleza que incluiu elementos fenotipicamente afro. Só que isso foi luta. Foi o movimento negro se negar a abrir mão do que a gente tinha como fenotípico. As ciências sociais construiu a Raquel militante, mas a Raquel militante construiu a Raquel socióloga, tudo foi uma amálgama. Então eu não poderia tirar, se você faz Raquel, se você não tivesse na pastoral, eu não sei que Raquel sobraria. Se você não tivesse entrado nas ciências sociais, foi tudo muito junto. Então essa Raquel de hoje ela é resultado de todas essas experiências, do curso de ciências sociais, da presença nas SEBs, da presença na pastoral do negro, no contato com a militância, da formação de magistério no Cefam, é tudo uma coisa só. Eu apenas apresento de forma segmentada para ser mais fácil explicar, mas é tudo junto. Tudo é uma Raquel só. Quer dizer, existe um oprimido, que existe um opressor. Só que o opressor, do mesmo jeito que ele oprime, prende o oprimido numa situação de opressão, ele também está preso. Entende? Não existe liberdade para essa pessoa quando não existe liberdade para essa. Então, a sociedade brasileira tem um problema. O problema não é da comunidade negra, o problema não é da mulher, o problema não é da comunidade LGBT, o problema é da sociedade brasileira. Uns elementos oprimem outros, mas ao mesmo tempo que esse elemento oprime esse, ele também vive uma situação de opressão, porque isso vai para a sociedade como um todo. Somos um corpo, e aí, alá Durkheim, somos um corpo vivo. Somos parte de um corpo. Eu sou uma parte e se uma parte do corpo está com problema, o corpo social está com problema. A sociedade está com problema. Assim, o momento que a gente vive é um momento nefasto para todo mundo. É nefasto para quem sofre diretamente a violência, mas é nefasto também para quem acha que está livre dela, porque ele não está. Ninguém está livre da violência. Todo mundo está envolto nessa mesma situação de problemática. A luta da comunidade negra não deveria ser só da comunidade negra. Quem entende o teor da luta é a comunidade negra. Só que eu preciso de apoiadores externos da comunidade negra. A luta da mulher é da mulher, ela entende, mas eu preciso que os homens sejam parceiros e que eles lutem. A luta da comunidade LGBT não é deles, é de todo mundo. Então, todo mundo sofre as consequências. Ninguém sai vitorioso. Então, por isso, todo mundo tem que se entender parte disso. E se entender corresponsável, com ações para mudança. O que eu posso fazer no meu dia a dia? Não vou para a luta? Tá, mas você pode no seu dia a dia ter um discurso que mude? Você pode no seu dia a dia ter uma fala que oriente, uma fala que faça outras pessoas repensarem? Então você pode atuar nisso. Eu fecho com isso. Eu acho que todos estamos sofrendo e temos que perceber isso. Ninguém está ganhando com isso. Eu falei, tio. Rap é o sol que invade a cela, mano. É a liberdade. Pra todas as quebradas, todas as favelas. Corpo e alma, é nóis, João.